Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens. Você tá aqui para mais um vlog de leitura e hoje nós vamos ler juntos Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Bem pessoal, faz tanto tempo que eu não gravo vlog de leitura que eu sinceramente até me esqueci de como se faz. Vamos tentar retomar esse velho hábito juntos, ok? E dessa vez eu escolhi um livro em especial para ler nesse vlog de leitura, que é este aqui, da Maya Angelou, né? Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que está na minha lista de 10 livros para ler em 2020. Então eu resolvi juntar o útil ao agradável e aproveitar esta época, né, de isolamento social para colocar as minhas leituras em dia. Apesar de estar sendo bem difícil, né? Como está sendo para vocês? Para mim está sendo bem complicado ficar em casa, porque a gente sente muita falta, né, das pessoas que a gente ama e que não estão com a gente o tempo todo por causa desse isolamento, enfim. Espero que estejam todos bem. E se cuidando também, gente, pelo amor de Deus, quem puder ficar em casa, fique em casa. E bem, começando a falar da leitura, eu tô lendo por essa edição da Tag, que é maravilhosa. Vocês já puderam ver um pouquinho dela aí, né, nos takes que eu coloquei antes do vídeo. Aqui tá a revistinha que veio, que eu só leio no final da leitura. A luva e o livro vocês já viram, enfim. E aqui a gente tem uma autobiografia, uma das autobiografias que a Maya Angelou escreveu. E a gente vai conhecer, através, né, das suas palavras, um pouco da sua realidade, que foi muito marcada por segregação racial, por abuso, por preconceito e por várias outras coisas. E que, apesar de todos esses temas fortes, também é uma autobiografia sobre libertação. Aqui a gente vai ter uma introdução da Oprah que já emociona, que já mostra o quão forte vai ser a leitura. E a gente já vai vendo que a vida da Maya Angelou nunca foi fácil, porque quando ela tinha 3 anos, o irmão 4, o pai manda ela e o irmão pro sul dos Estados Unidos para viver com uma avó. E a gente sabe, né, que a segregação racial existia nos Estados Unidos inteiro, mas que o norte tentava combatê-la, enquanto o sul validava essa segregação racial e lutava por ela, né? Então ela vai viver no sul, em Arkansas, com a avó. A avó tem uma venda e ela vende produtos para negros, né, que moram na região. E a gente já vê ali também a realidade dos catadores de algodão, que se tornam praticamente escravos de novo, porque eles devem para os patrões e devem para a venda, e aquela dívida nunca diminui e eles ficam presos naquela realidade, né? E a gente vê um pouquinho aqui também já do surgimento da Ku Klux Klan, acho que não do surgimento, mas das ações deles ali, através de uma cena que o tio dela é ameaçado, não chega a acontecer nada, mas, né, a gente vê a primeira citação da Ku Klux Klan aqui. E isso não é spoiler, gente, porque eu acho que tá nas 20 primeiras páginas. E tem uma citação que eu achei muito interessante, assim, de ler pra vocês, que tá na página 40, que vai mostrar bem a realidade em que ela tá vivendo em relação aos brancos, em relação nessa comunidade toda, em relação aos brancos, que é a seguinte: em Stamps, a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinham a menor ideia de como os brancos eram. Fora isso, eles eram diferentes, deviam ser temidos, e nesse medo estavam incluídas as hostilidades do impotente contra o poderoso, do pobre contra o rico, do trabalhador contra o patrão e do maltrapilho contra o bem vestido. Eu me lembro de nunca acreditar que os brancos eram muito reais. Vou deixar vocês refletindo sobre essa citação, e assim que eu ler mais eu volto para comentar um pouquinho mais da leitura com vocês. Oi gente, passando para atualizar o vlog, eu já li 110 páginas do livro e aconteceu muita coisa. A gente teve um panorama de como ficou a população negra com a Grande Depressão, a gente teve um pouco aqui da autora falando sobre o abandono afetivo em relação aos pais, né, que mandaram ela e o irmão para morarem com a avó, e a gente tem uma outra grande mudança na vida da Maya e do irmão dela,
que vai acabar por acarretar um dos grandes traumas assim que ela passou na infância, e que é uma cena muito pesada, é um capítulo assim que me deixou com um nó na garganta e que me deixou mal mesmo lendo, sabe? Porque foi realmente muito pesado, é uma coisa muito triste. Eu não vou ficar dando spoilers, apesar de ser a vida de uma pessoa, né? Mas enfim, vai que vocês também querem ler e querem ir conhecendo a história dela aos poucos. E pelo andar da carruagem aqui, o novo capítulo já começa com uma outra grande mudança na vida dos dois, né? Da Maia e do irmão. Eu quero saber como vai ser a dinâmica dessa nova mudança, as consequências que ela vai acarretar. E eu tô bem curiosa. Tá sendo uma leitura muito boa. Boa no sentido, assim, de rica, de explanar várias temáticas, de você conhecer um pouco mais dessa mulher e do que ela passou. Mas tem sido uma leitura bem difícil também, porque tem coisas que você vai lendo e que dá revolta e que te deixa com um nó no estômago e que acaba com o seu emocional. Então, assim, uma leitura que tá sendo muito boa, mas meio difícil também. A partir do momento que eu ler mais um pouco, eu volto pra conversar um pouquinho mais com vocês. Nós éramos empregados e fazendeiros, quebra-galhos e lavadeiras, e qualquer coisa maior que aspirássemos ser era uma farsa e presunção. Era horrível ser negra e não ter controle sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já estar treinada para ficar sentada em silêncio ouvindo as acusações feitas contra minha cor sem chance de defesa. Nós todos deveríamos estar mortos. Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao vlog de leitura, li até a página 211. Agora falta pouco, né, para terminar, faltam umas 126 páginas mais ou menos. E estou gostando bastante da leitura. Confesso que umas 50 páginas mais ou menos foram bem paradas. Estava mostrando ali a rotina da Maia, da família dela, do irmão, a comunidade em que eles viviam. E eu tava pensando, tipo, cara, qual que é o sentido de eu estar conhecendo isso aqui? Aí vem as 50 páginas depois e aí começa tudo, sim, a ficar mais claro, a fazer sentido. E você acaba percebendo o porquê dessas 50 páginas anteriores. Apesar de ter sido impactante pra mim realmente o capítulo 23. O capítulo 23 é um capítulo que você começa achando que você vai conhecer só mais um ponto da vida dela, você passa raiva e no final você tem esperança, sabe? Eu senti que foi um daqueles momentos da vida dela em que ela realmente se transformou e levaram ela a ser quem ela se tornou, sabe? Então, foi um capítulo muito forte, que eu fiz várias marcações, na verdade meu livro tá bem marcadinho. E foi sensacional, assim, foi um capítulo que ele valeria por si só as 100 páginas que eu já tinha lido. E foi uma coisa que me marcou muito. E uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar pra vocês, é a questão da segregação racial na prática, que é muito mostrada aqui. Porque a gente sabe que a segregação racial no Sul era exacerbada, e a gente vendo isso, assim, de uma maneira real, sabe, na vida das pessoas, de uma comunidade, em relação à educação, que é muito abordada aqui. Ela fala muito da infraestrutura, da diferença de infraestrutura das escolas dos negros e dos brancos, da questão da formação dos professores, porque muitas vezes os professores das escolas negras mal tinham, eles só tinham terminado ali, né, o ensino fundamental. Então são várias coisas que você vai vendo, que você já conhece a teoria, né, porque a gente estuda nos livros de história, mas você vendo aquilo na vida de uma pessoa dói muito, sabe? É pesado, é triste, mas é uma leitura que tem valido muito a pena. Agora eu vou ler as últimas páginas e depois venho conversar com vocês sobre o desfecho e também sobre a revistinha da tag que vem. Ah, poetas negros conhecidos e desconhecidos, com que frequência suas dores loteadas nos seguraram? Quem vai computar as noites solitárias amenizadas por suas canções, ou as panelas vazias ressignificadas por suas histórias? Bem, pessoal, terminei a leitura das 126 páginas que faltavam, onde eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Banks, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões de leitura, sobre o que eu achei e também sobre algumas coisas que eu li em relação à obra. Confesso pra vocês
que a vida da Maya Banks não era uma coisa desconhecida pra mim, eu já sabia um pouco sobre ela, eu já sabia do papel dela como ativista dos direitos civis americanos, eu sabia da história dela um pouco como escritora, como poetisa, como jornalista, como roteirista, enfim. Eu sabia algumas coisas sobre ela, inclusive da relação dela com o Luther King e com o Malcolm X, né, que são dois grandes nomes de pessoas que lutaram pelos direitos civis americanos. E eu confesso que eu fui ler este livro esperando saber um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre como se estabeleceu essa relação entre eles, como ela se tornou a escritora e a poetisa que ela se tornou, né, enfim. Só que eu me esqueci de um pequeno detalhe. Essa daqui é uma das muitas das histórias biográficas que ela tem. Então, realmente não seria aqui que eu encontraria tudo. E aqui a gente termina quando ela tem 17 anos. E talvez por essa expectativa e por ficar pensando muito nisso, esperando esses capítulos, eu não tenho aproveitado tanto a leitura quanto eu deveria. Em alguns momentos, inclusive em alguns capítulos, eu não entendia muito bem a motivação daquilo tá ali e acabavam se tornando um pouco maçantes pra mim. Mas eu acho que foi por causa do excesso de expectativa e também por essa questão de estar esperando muito uma coisa que não estava aqui. E depois que eu fechei o livro, gente, eu parei pra pensar e fiquei tipo, caramba, se até os 17 anos dela aconteceu tanta coisa, foi tão significativo e tão importante a narrativa que a gente encontra aqui, é impossível não querer saber o restante da vida dela, não querer conhecer o restante dessa autobiografia. E eu confesso que eu vou ficar bem ansiosa pra alguma editora lançar, pra eu poder acabar de conhecer mais sobre a Maya e sobre a vida dela e sobre tudo o que ela fez e tudo que ela representa. E eu acho que é importante ressaltar que nesses 17 primeiros anos de vida aqui da vida da Maya, é interessante você ver como ela começa a lutar pelos seus direitos, como ela vai se construindo para se tornar a pessoa que ela foi, sabe? Inclusive, ela foi uma das primeiras pessoas negras a trabalhar, foi a primeira pessoa negra a trabalhar num bonde como trocadora, sendo que na cidade dela não existiam pessoas negras nessa função. E ela pôs na cabeça que ela iria fazer aquilo independente da cor dela, e ela lutou até conseguir. Então, assim, são pequenas vitórias que juntas formam uma grande vitória, sabe? E isso é muito bacana de se acompanhar nessa biografia. E outra coisa que eu acho bacana contar é que esse livro desafiou as convenções literárias da época, porque é uma autobiografia que ela é contada de uma maneira temática, ela tem diálogos, o que geralmente não é comum e não era nem um pouco comum na época. Esse foi um dos primeiros a adotarem esse estilo, adotarem esse formato. E eu acho que essa forma de diálogo, como se estivesse nos contando uma história fictícia, entre aspas, que a gente sabe que não é, ela aproxima muito mais o leitor, sabe? Ela traz pra gente mais os acontecimentos dos sentimentos que passam. Então, eu achei genial esse formato de autobiografia e foi a primeira nesse estilo que eu li. E eu quero pedir licença pra abrir mais 2 espaços nesse vlog pra ler 2 trechos dessa revistinha da Tag que eu achei muito interessantes. Esse primeiro aqui fala um pouquinho da importância dessa autobiografia da Maya na literatura e o porquê ela representa tanto. E fala o seguinte: a pequena Maya do livro tornou-se uma personagem simbólica e representativa para todas as meninas afro-americanas. Até aquele momento, mulheres negras não eram descritas com profundidade psicológica e realismo nos romances e autobiografias do país. A obra foi utilizada em escolas e universidades e celebrada por criar novos paradigmas para o gênero autobiográfico. E quando perguntaram para Conceição Evaristo o que ela queria dizer para os 25 mil leitores da Tag que leriam Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola pela primeira vez, ela disse o seguinte: que estarão com uma obra instigante, dolorosa e profundamente humana. Ler Maya Angelou é mergulhar na vida estadunidense do início do século XX, com suas problemáticas raciais, e acompanhar a trajetória de mulheres que, apesar de tanto sofrimento, de tanta violência sofrida, ainda encontrou forças para se comprometer com a luta dos direitos civis dos negros americanos. Ler Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é entender também como a escrita, como a literatura pode ser um meio, um exercício de reflexão e de sublimação da dor. E é com essa fala da Conceição Evaristo que eu vou finalizando o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir minhas experiências de leitura, de conhecer um pouco mais sobre esse livro e sobre a importância dele. É uma obra muito rica, é uma obra que vale a pena ser lida e que merece muito ser lida. Ela traz uma dimensão muito mais real e muito mais dolorosa também sobre as coisas que a gente lê nos livros de história, sobre os movimentos de direitos civis negros americanos. E histórias como a da Maya são imprescindíveis de serem contadas
porque elas mostram uma força e uma resiliência e uma garra impressionante. Fazem com que a gente queira ser pessoas melhores, sabe? E eu acho isso muito importante. E é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado que talvez vocês gostem. Vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.